Muito prezados irmãos e amigos, bem-vindos para essa celebração nobre dos 100 anos da Igreja de Deus no Brasil. É muito honroso termos uma celebração em homenagem aos pioneiros e os cooperadores que trabalharam por 100 anos nesse país. É honroso também receber delegados das 5 regiões do Brasil. É honroso receber uma delegação dos Estados Unidos, da Igreja dos Estados Unidos, incluindo o presidente da obra nacional lá. É honroso receber também uma delegação da Alemanha, de onde vieram os pioneiros para trabalhar no Brasil. E ambos cooperando com a obra da Igreja de Deus nesse país. É honroso receber também alguns delegados da Argentina e do Paraguai, pessoas que trabalharam conosco ombro a ombro. Tem sido 100 anos maravilhosos. E Deus seja louvado por esse trabalho que foi feito de uma maneira internacional. É muito importante, irmãos, saber que nós queremos celebrar e com certeza vamos ter muitas bênçãos, muita inspiração, muita confraternização e muitas histórias. Mas nós também queremos celebrar os nossos valores de vida espiritual. Queremos também celebrar as âncoras teológicas de nosso movimento. Sabe, alguns meses atrás, eu preguei nesse púlpito, tinha em torno de umas 600 pessoas nesse auditório. Eu preguei sobre as 7 pérolas do DNA da Igreja de Deus. Isso para que pudéssemos então discernir entre uma igreja cristã verdadeira e alucinações religiosas que estão tomando conta em vários lugares de nosso país e em vários lugares do mundo também. Como é maravilhoso saber que nós podemos trabalhar assim, inclusive poder trabalhar com Jesus, que falou: edificarei a minha igreja e não alguma outra coisa. Então a Igreja de Deus tem sido consciente nessa área de ficar na linha de Jesus Cristo, que é algo de Jesus maravilhoso. E nessa noite, prezados irmãos, eu gostaria de falar-lhes sobre um tema que eu chamo assim, um tema de maravilhoso. Eu quero falar sobre a ideia eixo do movimento reformador da Igreja de Deus, onde várias denominações participaram, e a Igreja de Deus sempre valorizou que a Igreja de Deus verdadeira é composta dos regenerados. Portanto, se tem alguém nessa noite de uma outra denominação, sinta-se muito bem, você faz parte da verdadeira Igreja do Senhor. Então é algo maravilhoso. Sabe que no ano de 1986, eu estive visitando um Grand Junction nos Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar a casa de nosso pioneiro, Daniel Sidney Warner, e por 1 minuto eu sentei na cadeira dele. E naquele momento, como um fogo passou pela minha cabeça, pelos meus sentimentos, a frase principal que tomou conta da reforma dos anos de 1880. E essa frase é o seguinte, ó: We got the light about real Church of God. Então, me interessou altamente essa ideia, real Church of God. Eu estava sendo encaminhado por meus pais para ser padre. Mas aí Deus me pegou na mão e me colocou na Igreja de Deus. E então eu passei a gostar da Igreja de Deus, e para mim a Igreja de Deus, a Igreja dos regenerados, é muito mais do que 4 paredes, é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que todo o valor das catedrais e todos os templos luxuosos do mundo. É algo muito, muito especial.
Sabe que quando eu estive na Austrália, em Sydney, eu estive com o grande escritor da Igreja de Deus, Barry Collins, meu amigo, e nós estávamos passeando num parque e ele disse a seguinte frase: pastor, o movimento reformador da Igreja de Deus deve ser visto como um tesouro para toda a religiosidade de nosso planeta. Então nós estamos falando hoje à noite de um tesouro, de algo que é a maior pepita de nosso planeta. É aquela parte solene, nobre, grandiosa que Deus está nos dando. Eu nessa noite quero enumerar 7 características dessa Real Church of God, a Igreja de Deus verdadeira, dos regenerados, daqueles que arrumaram sua vida com Deus através de Jesus Cristo. E eu estou chamando as sete características de 7 maravilhas. As 7 maravilhas da Real Church of God, que em verdade é uma proposta de Deus de vida, é uma proposta de Deus de vitória, é uma proposta de alegria, é uma proposta de felicidade, é uma proposta para que o ser humano possa sentir a dignidade de ter sido criado segundo a imagem do Todo-Poderoso, e não tipo um animal, não tipo pessoa descontrolada, desorientada, mas alguém que realmente recebeu uma dignidade divina. Então é uma coisa muito maravilhosa. Eu vou enumerar essas 7 características que eu estou chamando as 7 maravilhas do Real Church of God. E a primeira é bem conhecida, todas elas vêm ao encontro do bem-estar de cada pessoa individualmente. A primeira delas é a nova vida em Cristo. Sabe que Jesus teve um encontro com um religioso, um professor chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder, Nicodemos era um professor, Nicodemos era um cátedra de uma teologia de 4.000 anos. Ele era tipo um príncipe. Em outras palavras, dizem os teólogos, ele representa toda a religiosidade de nosso planeta. E este homem representando você e eu, representando todo mundo religioso desse planeta, teve um encontro pessoal com Jesus. E Jesus falou para ele, Nicodemos, se alguém não nascer de novo por dentro, ele não pode entrar no reino dos céus. Então é interessante sabermos esses critérios. E o Nicodemos disse, Senhor, eu não consigo entender tal coisa. Aí Jesus disse, mas Nicodemos, você como líder deveria saber que o pecado, que a desobediência de um decreto divino lá no Éden, trouxe a morte espiritual, o distanciamento de Deus. E obviamente como uma desobediência de um decreto divino foi o início da queda, a restituição precisa ser a obediência também de um decreto divino, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador em sua própria vida. É simples, é um ato precioso que acontece lá na gaveta, lá no coração, lá na mente, lá na memória. A Bíblia e eu estava perguntando como. Então é dessa forma, é através de Jesus Cristo. Diz lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que Jesus tomou os nossos pecados, a nossa culpa, os nossos desvios, os nossos deslizes, todos sobre si. E diz lá em Colossenses 2,14, de que ele pegou seus pecados, meus pecados, pecados da humanidade, pecados dos nossos antepassados, pecados futuros, todos eles, e pregou junto com ele na cruz. E o seu pecado e o meu pecado foram pagos pelo sangue remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus por tal coisa. Quem o Filho de Deus libertar será totalmente livre, diz a Bíblia. Sabe, tem um texto que diz o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo, e nós estamos em novidade de vida, e não há nada
condenável para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada condenável, irmãos. É algo maravilhoso sabermos tal coisa. Essa é a primeira grandeza do Real Church of God que os reformadores apresentaram. Um segundo elemento que eu chamo de a segunda maravilha da Real Church of God é no sentido de que ele nos regenerou para uma nova e viva esperança de vida e de um lar eterno. É algo tão maravilhoso. Vocês sabiam que a enciclopédia Webster, ela apresenta a palavra igreja como um agrupamento de pessoas que se interrelacionam com o ser sobrenatural, e esse ser sobrenatural rege a vida dessas pessoas. Se você olha essa definição e lê lá no Apocalipse como funciona o céu, você poderia chamar que o céu é a first Church of God, a primeira igreja de Deus, a igreja de Deus macro, a igreja de Deus celestial. Então é a primeira igreja de Deus, ela é celestial segundo esses critérios. E é interessante que a Universidade Oxford da Inglaterra, os teólogos, os professores daquela universidade se reuniram em torno de uma pergunta: qual foi o propósito real no coração de Deus para colocar a igreja dos regenerados, a igreja de Deus em nosso planeta? Ele tinha uma necessidade. Então os líderes da Oxford University concluíram que, segundo a descrição bíblica, por exemplo, Deus falou lá na Trindade: vamos criar o ser humano segundo a nossa imagem. Então, quase como uma cópia. E daí ele criou, colocou no Éden, convivia com eles, e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Então dá a ideia de que é uma extensão do reino de Deus. E daí um dos líderes aqui disse assim, que o engagement with God, quer dizer, o engajamento com Deus era o caminho para manter a tonalidade, a verdade, o sentimento, enfim, a atitude da igreja de Deus divina com a igreja filial, o micro-igreja de Deus no Éden. Até aí foi tudo bem. Aí chegou outro professor da UH, da Oxford, e disse: espera aí, Adão e Eva se contaminaram, eles pecaram, eles realmente foram expulsos. E a realidade da igreja de Deus depois da queda é outra. Aquela do Éden estava segundo a tonalidade divina, porque Deus era o engagement with God, estavam juntos. E agora é diferente, diz ele. Agora ele apresenta que a palavra hebraica para a árvore do conhecimento do bem e do mal, daet, ela significa uma tendência, um apetite. Aí esse professor historiador disse que ainda nunca na história no planeta se encontrou um povo ou uma etnia que não tivesse um apetite para a religiosidade e que não tivesse ao mesmo tempo um apetite para alguma coisa ruim. Inclusive, diz ele, os religiosos, inclusive a liderança poderá ter essas duas questões. E disse então que nós somos uma árvore do conhecimento do bem e do mal ambulante. Dentro de você, dentro de mim, tem uma árvore dessas, e para ter a entire sanctification, como diziam os pioneiros lá, nós temos que trabalhar em torno de um fermento que pode levedar toda a massa e não dar espaço ao mal. Aí um teólogo alemão, Schleiermacher, ele falou diferente. Eu acho, diz ele, que para ter início da santidade, como diz, da santificação, tem que ter uma sincronização com Deus. E se nós vamos sincronizar nossa vida segundo a Bíblia,
Então, nós estamos restabelecendo, depois da queda, a mesma igreja de Deus celestial, a mesma igreja do Deus do Éden, a igreja dos regenerados. É algo maravilhoso essa colocação que o pessoal tem feito. Então, é interessante para nós isso. Uma terceira maravilha, então, essa maravilha é, temos um lar. Veja uma coisa que Jesus falou. Jesus falou certa vez assim: Pai, eu quero que onde eu estiver, esteja comigo também todos aqueles que me destes. Então, nós vamos imigrar para a igreja de Deus celestial. Você e eu e todos os salvos do planeta, todos os salvos da história. E Deus, próprio Deus disse, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então vocês percebem, there will be only one Church of God em toda a eternidade. Então você é um regenerado, tanto faz a denominação que você está, você faz parte desse único grupo. E a terceira maravilha que eu quero colocar é uma nova família. A igreja não é um clube, a igreja não é uma competição, não é briga, não é arranha, não é arranca-cabelo, não é um pontapé, não é um desprezo, não existe esses problemas sociais. É interessante saber a característica da igreja do Novo Testamento, que das 7 maravilhas do Real Church of God, é liderado pelo amor. A Bíblia diz que e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí Jesus, falando das 10 virgens, aquela parábola, ele falou que ele é o noivo. E lá no Apocalipse 21, o João foi até o céu, e chegou um anjo e disse para ele: João, dá um cheguinho aqui, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E é a Sião. Quem é Sião? Os regenerados em Cristo. Então você e eu, nós somos a noiva de Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa, é o estilo familiar, íntimo, algo gostoso e agradável. Eu às vezes gosto de perguntar para os jovens assim: você sabia por que um rapaz procura uma namorada? Ou por que uma moça procura um namorado? 3 razões, e Deus faz a mesma coisa. 3 razões. Procura alguém para amar de verdade, que quando você abraça a primeira vez, pensa que vai derreter. Não é assim? Em segundo, para ter intimidade e procriar. Quer ter filhos e quer amar os filhos. Esse é o segundo motivo. E o terceiro é confraternizar. Então o que Deus quer é amar, progredir no sentido de procriar e confraternizar. Então novamente é algo maravilhoso, que todo o objetivo da Real Church of God é fazer o bem para o ser humano. Uma quarta característica ou maravilha dessa igreja verdadeira é basicamente uma nova sociologia, socialização. Por exemplo, diz a Bíblia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tanto faz a cultura, a raça, a posição social, e se ele é simpático, antipático, nós devemos amar o nosso irmão. Aí tem um outro texto que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então em destaque está a solidariedade. A ideia da pessoa ser solidária com o outro faz com que o grupo sinta-se unido. É algo maravilhoso nesse sentido. Sabe, eu estava tendo uma campanha na Europa de 6 meses. E depois eu tinha uma tarefa no Canadá. E aí eu peguei uma companhia canadense, e a companhia canadense fez uma pausa numa ilha canadense chamada Newfoundland, Terra Nova. E lá eu estava sentado querendo tomar um cafezinho. Muito perto daqui está o Titanic, o assassino de 1.517 pessoas. E está a 4.800 metros de profundidade. Aí eu lembrei que dos sobreviventes do Titanic, 707 pessoas, tinha uma brasileira. E isso me interessou. Uma brasileira evangélica, e deu uma entrevista sobre a questão. O nome dela é Eva Schauble.
E alguém perguntou quais foram as 3 coisas piores do episódio do Titanic. Número 1 foi que enquanto o Titanic estava matando tanta gente, os músicos estavam tocando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então essa mulher dava o sentimento, nós afundando, de que esse é o grito da alma do ser humano diante de Deus, mais perto, e de que essa tendência está no coração de cada morador desse planeta. Mais perto. E qual é o segundo problema que você acha? Foi o capitão. O capitão estava lá na cabine dele e não soltava do timão de jeito nenhum. E alguém chegou: sabe, o senhor Hill, o senhor pode embarcar num salva-vida. Falou: não, eu quero ter solidariedade com a minha equipe. Aí disse esta irmã do Rio de Janeiro: assim deve ser a liderança evangélica com o povo evangélico de nosso mundo. Não soltar, não fugir, mas ser fiel em qualquer circunstância. Aí ele perguntou: e qual foi o terceiro episódio pior? Ele: foi o pior que o anterior. No navio tinha 3 classes de gente. Tinha os bem ricos, tinha em torno de 300 pessoas. O de classe média tinha 200 pessoas. E o de terceira classe, que em verdade tinha 709 pessoas, que eram trabalhadores que iam para os Estados Unidos e Canadá procurar emprego. Mas diz ela, mas a coisa mais horrível da terceira classe foi que no corredor da terceira classe, dos pobres, tinha um portão, e nesse portão tinha um cadeado desse tamanho, e perderam a chave, e eles não tinham a chance de sair e de pegar uma alternativa para conseguir sair. Você sabia que depois disso foi um robô lá, encontrou lá perto do Titanic um violino, quer dizer que a ideia de mais perto deve continuar. Também acharam a chave, mas chegou tarde porque já tinham morrido. E hoje é uma realidade que o povo pobre é colocado às vezes de lado. Sabe que existe 10 milhões de brasileiros que não têm comida suficiente cada dia, não tem um lar, não tem um dentista, não tem um médico, não tem as coisas, os requisitos. Mas uma coisa grandiosíssima é de que Jesus deu uma ordem: mas eu vou dar para vocês a chave do reino de Deus. E reino de Deus, e essa chave é para você abrir para o pobre, para o rico, o classe média, o que está bem ou o que está mal, tanto faz. A chave está aqui, eu lhe dou a chave. Você já pensou o que significa isso? A chave do reino de Deus, não fazendo discriminação. É uma coisa maravilhosa. Eu quero dar 2 coisas para o nosso seminário, e uma delas é essa chave do reino de Deus, ok? Para os seminaristas conhecerem esse fato. É muito importante vermos essa questão tão maravilhosa. Você sabia que a solidariedade, eu estive fazendo na Dinamarca uma campanha evangelística, e lá tinha um pastor. Ele era pastor e era também psicólogo. Ele disse o seguinte: a solidariedade para com outro produz um hormônio chamado endorfina. Escuta só. E a endorfina produz uma autoestima. E a autoestima inibe a tristeza, inibe a ansiedade, inibe o estresse, inibe a depressão, inibe o suicídio, inibe a brigalhada. Então é interessante, mas estimula a alegria, o amor, a paz, o ânimo, a unidade, a vontade de viver e celebrar. Diz ele: se nós vamos praticar de verdade a solidariedade, nós vamos poder fazer da igreja uma festa, fazer de nossa vida uma festa. Então essa é a grande ideia e a grande proposta que a Bíblia nos apresenta. Então, em quarto lugar, eu estou dizendo essa nova sociologia para o povo de Deus. Só coisas maravilhosas. Não são
túmulos dos faraós gloriosos e também muito voltados a si mesmo. Uma quinta qualidade, uma quinta maravilha é o sobrenatural. Você tem acesso, você é natural, você é humano, você é matéria, mas você tem acesso, como Real Church of God, a certas questões naturais. Eu quero dar 2 ou 3 exemplos. Eu visitei vários países na Europa, e num dos países, depois de um culto evangelístico no domingo, chegou uma senhora e disse o seguinte: pastor, eu tenho um filho, ele tem leucemia, está no hospital e vai morrer daqui umas 2, 3 semanas. Vamos lá? Vamos. Quando eu cheguei lá, irmãos, e vi aquele menino pálido, magro, morrendo basicamente, eu escutei a voz de Jesus Cristo falando nesse ouvido: Nelson, fale do tripé do Salmo 37, este menino será curado. Aí eu fui lá, como é seu nome? Johan. Falei: Johan, Jesus disse para mim dizer 3 coisas para você. Primeiro, aprenda a amar a Deus de todo o coração. Não, isso eu já faço. O segundo, aprenda a colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Eu falei: não, isso eu não posso, porque eu tenho leucemia e vou morrer daqui a 2 semanas. Falei: não, Johan, não é assim. Você tem que colocar o Johan e a leucemia nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, você tem que aprender a confiar e saber que Deus é o Criador. Ele tem a capacidade de tirar aquilo que desintegra a nossa vida e fazer um novo vaso, e daí fica só o Johan, sem a leucemia. E desse menino, Deus fez um pastor. O sobrenatural é uma realidade para a Real Church of God. Aí eu estava numa outra cidade, quer ver? New Jersey, perto de Nova York, numa campanha evangelística, uma história um pouco parecida, mas não igual. O pastor disse, e ela especialmente, a pastora, chegaram e falaram o seguinte: nós temos um filho, mas desapareceu. Faz muito tempo que não sabemos nada dele, ele não vem, não se comunica, não sabemos se ele vive ainda, e se ele tem alguma necessidade, não sabemos de nada. E eu falei para eles: tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ungí-lo à distância. Vamos pôr nossas mãos, vamos pegar a Bíblia, põe a sua mão, e a sua. Vamos fazer um sanduíche de nossas mãos de fé, e vamos ungir esse menino, tanto faz de onde ele esteja. E fizemos isso, e no sábado, daí à noite, teve a evangelização e muitos jovens vieram se consagrar a Deus. Domingo de manhã, tivemos o culto e muitas famílias, no sentido de os casais vieram se dedicar a Deus. E daí no domingo à tarde, que seria o culto que ia concluir a festa lá, e eu fui para o púlpito, e daí percebi que tinha alguém chegando, um visitante lá, era barbudo, cabeludo, assim, mal arrumado, pálido, dente estragado e toda aquela coisa. E eu esperei ele sentar até começar a pregar. E eu ia pregar sobre alegrai-vos e alegrai-vos outra vez no Senhor. E o povo deveria entrar nessa cápsula do plano de Deus, a felicidade, que é o bem, é a vitória do ser humano. Eu preguei sobre isso, e quando eu fiz o apelo, quem quiser se consagrar e entrar na cápsula de Deus para viver uma vida vitoriosa, quase que toda a igreja veio. Sabe quem foi o primeiro? Aquele rapaz. Aí ele se ajoelhou, eu me ajoelhei ao lado dele. Eu sou o filho do pastor. Eu quero entregar minha vida inteiramente a Deus. Coisa maravilhosa. E a igreja passou por uma outra fase, porque o filho pródigo voltou.
é o sobrenatural maior que pode acontecer, é a regeneração de alguém. Eu poderia contar tantas histórias aqui, deixa só colocar uma de presidente Venceslau. Os irmãos sabiam que o irmão Scharf era pastor lá, falecido, uma pessoa super maravilhosa. Ele tinha o dom da oração pelos enfermos. E nós estávamos em campanha. E aí convidou na cidade todos os doentes, os necessitados, e nós vamos ungir e orar pelos doentes. Você sabia o que aconteceu? Todos os doentes foram curados naquele culto, porque ele tinha aquele dom de interceder de uma maneira assim, cheia de misericórdia. E daí para o almoço, uma família bem pobre do interior, tinha uma casa de capim, me convidaram para o almoço. A mesa daquela família é uma mesa assim feita, não tinha piso assim, era o chão, e cravado, e umas tábuas. E eles prepararam aquela mesa e colocaram um prato. O pastor vai almoçar sozinho, nós vamos olhar, é a primeira vez que vem um homem de Deus debaixo desse telhado de capim. Falei, não, eu não posso aceitar isso não, eu não posso. Eu quero estar sentado junto com aqueles que foram curados. Então, e quase quiseram nos endeusar. Então, quando Deus faz alguma coisa sobrenatural, você não deve endeusar ninguém. O único Deus é Deus mesmo, é Ele, me dado toda a autoridade, e sem mim nada podeis fazer. Foi o que Jesus falou. Então, uma coisa maravilhosa, eu falei, irmãos, eu não posso almoçar, vocês olhando ao redor, e vendo um homem de Deus debaixo desse capim para almoçar. Então, você vê como Deus sabe fazer o sobrenatural de uma maneira tão maravilhosa desse jeito, né? Eu quero continuar ainda mostrando essas coisas bonitas. Quer ver uma sexta maravilha do Real Church of God? É o avivamento. É um avivamento coletivo, que não acontece cada dia. Às vezes o pastor chora, rala os joelhos, eu preciso de um avivamento generalizado. Às vezes dá, às vezes um pouco diferente. Nós estávamos num determinado lugar, o pastor me levou no Niagara Falls. E nós tínhamos umas campanhas evangelísticas para fazer naquela região. E dentro naquela avenida dizia uma placa assim, ó, visite a menor igreja do mundo. E participe do culto de 3 minutos. Depois mais outra vez, visite a menor igreja do mundo. Quando chegamos lá, tinha uma fila enorme de pessoas que queriam participar daquele culto, de 3 minutos. Aí o pastor explicou, olha, aquela igreja tinha lugar para 2 pessoas e mais 2, dá 4. E lá, atrás de uma pedra, o pastor. E na numerologia, o número 4 representa o ser humano, e o 1 representa Deus. Então, era tipo um encontro de Deus com a humanidade. E aquele homem estava evangelizando muita gente. E ele fazia uma pergunta quase que incomum para as pessoas. Qual, em verdade, é o sonho do coração de vocês para o futuro da vida? Quase que todos respondiam a mesma coisa. Eu necessito paz para o meu coração. Eu necessito felicidade para a minha caminhada. E eu necessito esperança para o meu futuro. Aí o pastor dizia, maravilhoso. Então você tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. Porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Esta é a proposta da Real Church of God. É paz no coração. E muita gente naquela região ali se converteu através do trabalho desse homem. E eu lembro de muitas campanhas evangelísticas no Brasil, lá em Nova Esperança, lá em Rio das Antas, lá na região de Rondon, lá no Rio Grande do Sul, lá em Itaituba, e que depois cresceu tão de uma maneira maravilhosa que são mais fortes do que o Sul. Então, eu também na Argentina, várias vezes, na África, eu fui evangelizar num lugar fora da cidade, uma igreja enorme, tinha 120 cantores para o coro. E os 120 se deitaram para se consagrar a Deus, para que pudessem evangelizar a África pela música.
se consagraram. Então foi uma coisa assim tão maravilhosa. Ou também na República Dominicana, não tinha igreja de Deus, montaram uma tenda numa praça lá e me colocaram como orador. E se converteram pessoas, e depois eu escutei que a igreja lá ficou forte e bem estável. Então uma coisa assim maravilhosa que aconteceu em nossos congressos também no Brasil, avivamento para todos os lados. Então Deus é bom e Ele pode de verdade nos dar como eu estava dizendo, esse avivamento. Os irmãos sabiam que existem 70 milhões de evangélicos no Brasil? Os irmãos sabiam que 5.000 novos templos são criados, fundados por ano? Então é uma coisa maravilhosa. E também existe 2,18 bilhões de evangélicos em nosso planeta. Então Deus tem abençoado o povo de Deus, e a Real Church of God está funcionando por toda parte, a informação que o IBGE nos dá. E nosso último ponto que eu quero mencionar é a questão da nova energia. Uma nova energia. Foi feito um levantamento, uma pesquisa internacional, e constataram que 86% da população do planeta, incluindo os evangélicos, incluindo a liderança, tem mais sentimentos de tristeza do que de alegria. Não pode, a Bíblia diz que a alegria é a vossa força. Então é uma realidade. E Jesus falou, olha, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e a tristeza vai tomar conta, vai ficar muito forte. Porém, aí Ele passou a dizer, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo como um mentor divino, celestial, para cuidar da igreja de Deus no planeta Terra. E Ele, esse maravilhoso Espírito, vai assistir vocês em suas fraquezas. Ele vai guiar para toda a verdade. Ele vai fazer lembrar as coisas que você não consegue lembrar. Ele vai interceder por você. Ele vai ser como um companheiro. Ele vai ser um parceiro com você nos momentos bons e nos momentos difíceis também. E quando Ele chegar, disse Jesus aqui, e quando Ele chegar, Ele vai transformar vossa tristeza em alegria. Vai transformar. Eu estive verificando a palavra transformar de Jesus, ou a palavra mudar, a palavra trocar, ou a palavra converter de para. Existe um termo grego de vem essas palavras que se chama mechinates. E essa palavra ela é traduzido literalmente com um transformador. É um transformador. E o transformador, se você tem energia 110, mas você precisa nos seus aparelhos 220, não funciona? Então você liga no 110 e esse aparelho transforma para o 220 e o seu equipamento. E se você está num outro lugar que tem pluga no 220, mas o seu aparelho é 110, esse aparelho transforma o 220 para o 110. E é interessante que é o mesmo termo que Jesus usou para a ação do Espírito Santo. Aí eu me interessei pela questão e fui na Universidade Federal do Paraná fazer um pequeno cursinho sobre uma lei da física, chamada de fluxo magnético. E foi o tal de Michael Faraday, e no ano de 1831, que descobriu como que funciona um transformador. E Jesus está colocando que o Espírito Santo é um transformador, de tristeza para alegria, de derrota para a vitória, de desgosto para a coisa boa. Está transformando. Eu fiz uma cópia do que o professor ensinou, está aqui. Diz o seguinte, se você pluga
Esse aqui é um centro nuclear, ele chama nuclear, mas que você coloca, vamos dizer, aqui plugado na energia, e você coloca uma espiral do lado de cá. Ela não tem energia, mas é um projeto que você tem para a sua vida. É um projeto que você tem para a sua família. É um projeto que alguém tem. É um projeto que o seminário tem. Ou a obra nacional, ou a obra social. Tem um projeto que você elaborou e fez uma questão, essa espiral um pouco robusta, e coloca aqui. E no momento que você encosta junto com o projeto que o Espírito Santo trabalha, ele, pela via magnética, ele transforma o 110 para aquela energia que você necessita aqui. E o contrário daí, você tem alguém que tem uma energia de Deus um pouco mais forte, mas tem lá um irmãozinho lá que está precisando de uma energia menor. E se ele chegar do lado de cá, junto com essa central, a energia forte vai passar para os outros, e Deus usa todas as diferentes modalidades. Então é interessante a igreja de Deus, esse é o presente que eu quero dar para o seminário. É uma vez a chave dos céus, do reino de Deus, e a maneira como Deus dá energia para que a igreja de Real Church of God possa funcionar. A Bíblia diz que Deus tem duas testemunhas desse mundo, que é a palavra, a força, a fonte da verdade, e o Espírito, a fonte da inspiração. Quero dar para o seminário esse dois presentes. Gostaria que alguém tirasse uma foto de tal coisa, porque é a chave dos céus e é a maneira pela qual Deus quer energizar os nossos projetos. É interessante que aquela espiral que você coloca do lado de cá, ela não tem energia. E depende como você fez ela robusta ou menos robusta. Então nós trabalhamos em sociedade, em parceria com Deus. Em parceria com Deus. O Espírito Santo trabalha junto conosco nessa área. Então é algo tão maravilhoso. Irmãos, então vamos pensar nisso. Agora eu quero e gostaria de mostrar como um desafio para o próximo centenário. Eu peço ao nosso sonoplasta ligar para nós, por favor. É uma coisa maravilhosa. E depois vou pedir um pastor jovem, o pastor Jonas, está por aqui, para nos guiar nessa oração. Nós queremos fazer o seguinte, nós queremos dar as mãos e nos consagrar a Deus para o novo centenário. E você pode pôr a espiral e fazê-la um pouco robusta, e Deus vai energizar e vai dar aquela energia que nós precisamos. Mas aqui tem um detalhe, Dá para começar, irmão? Tudo certo? Eu acho que não chegou até aqui ainda. Vamos colocar o primeiro slide? Quero mostrar que é um desafio. Que a igreja presente, ela é a base da futura. Então, eu quero mostrar para os irmãos 4, 5 questões que é um alto desafio para nós. Veja só, desafios para o próximo centenário. Começa com o primeiro, irmãos, vamos prestar bem atenção. O primeiro é a vocação. Lá foram os israelitas, os judeus vocacionados num arbusto para a missão que eles deviam realizar. E nós também precisamos de um momento de sentir, é o nosso chamado, é a nossa vocação, e não esquecer, diz a Bíblia, que não devemos negligenciar a nossa vocação. Uma outra coisa, a Bíblia, back to the Bible, diziam os pioneiros, examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, disse Jesus, é um outro critério que nós temos que enfatizar altamente no futuro. E ainda um próximo ponto é aquele que representa aqueles 3 pontos que estão lá, que é a salvação, a santidade e a unidade. Esse tripé representar. E outra coisa é esse núcleo, fluxo magnético do Espírito. Essa questão de que você pluga um lado e a energia passa para o outro de acordo com a espiral que foi montada. É um desafio para o nosso trabalho evangelístico.
Continua. Aí outra questão é o Cristo Redentor. Os irmãos sabiam que a Bíblia diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Vocês sabiam que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem uma escada caracol? O primeiro lugar é você pode se ajoelhar lá nos pés de Jesus, por dentro, e consagrar sua vida, ser uma pessoa humilde. Em segundo lugar, você chega no coração de Jesus e você aprende a amar. Ele amou de tal maneira que deu a sua vida, o seu sangue. E quando você sobe um pouquinho mais, você chega nos braços de Jesus, nessa escada caracol lá dentro, é onde é essa solidariedade, de abraçar uma criança, uma viúva, um necessitado, um faminto, qualquer pessoa que precisa da graça. Você pode chegar e é essa tarefa da igreja de Deus, a Real Church of God, poder fazer isso. E aí você sobe mais um pedaço, sobe na cabeça, ter a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo. Então a igreja do Senhor deve ter a mentalidade de Cristo. Esta é grande e maravilhosa. Vamos nos consagrar, sim, para essa questão que a Bíblia apresenta: santificai a Cristo como Senhor. Tem um texto que diz assim: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Sião é você e eu. E diz assim: veste-se das tuas roupagens formosas, ó povo santo de Deus. E continua dizendo: sacode do pó, tira as correntes e tenta colocar sua roupa de gala, para mostrar ao mundo, como Spurgeon dizia, a igreja não deve ser o rabo da vaca, mas a cabeça, para administrar as coisas que o mundo tanto precisa. Vamos concluir aqui, de que a unidade, irmãos, na diversidade. Eu estive fazendo uma campanha evangelística no Mexico City, e perto da igreja de Deus lá tem um lugar que tem muito ganso. Tem um lugar do ganso do João, os gansos do Pedro, o panço do André, o tanso de Tiago, para cada um tem um nome. E quando nós estávamos lá, choveu tanto que inundou. E aquela cerca de bambu, mais ou menos dessa altura, tinha tanta água, e a água subiu acima do bambu. E os gansos todos ficaram juntos. Os gansos todos ficaram juntos. E agora vem um desafio. A unidade que a igreja de Deus prega, quanto maior é a espiritualidade, tanto maior é a unidade. E os gansos estavam todos, nós somos os gansos de Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Jonas, onde está? Nós queremos agora fazer isso. Por favor, vamos ficar de pé, vamos dar as nossas mãos e vamos nos consagrar para o novo século. O novo século. Que Deus possa abençoar a todos. E nós vamos ter isso. Vamos nos dar as mãos, por favor, todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós nos reunimos aqui nesta noite. E a Tua palavra, Senhor, ela tem sido manifesta aos nossos corações. E ela se manifestou salvadora a todos aqueles que ouvem, recebem e creem nesse evangelho glorioso e poderoso que tem sido semeado em nossa nação. Nós somos tão gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa nação. E a Tua palavra, Senhor, ela nos diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Tem uma porção do Teu Espírito, Senhor, que é especificamente destinada à igreja de Deus, a este ministério. E nós queremos, Senhor, receber essa porção que o Senhor tem para nós cada dia. Queremos, Deus, que a Tua palavra ela se cumpra em nós. A Tua palavra diz, Senhor, que os filhos e as filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Hoje nós estamos aqui, Senhor, porque os nossos anciãos, eles sonharam sonhos, os nossos velhinhos sonharam sonhos. E nós pisamos hoje, Senhor, na realidade desses sonhos. O Senhor foi fiel para com os nossos pioneiros. Nós pisamos hoje, Senhor, na fidelidade. Aqui os nossos pés estão na fidelidade deles, na busca, na entrega, na dedicação de tantos homens e mulheres, Senhor, incansáveis,
em semear o bem, em semear a Tua palavra. Mas a Tua palavra também diz, Deus, que os jovens, eles terão visões. Nós precisamos de visão, Senhor. Essa nova geração que está aqui, irmãos, irmãs, a nova geração que vai ficar, o próximo centenário, precisa de uma nova visão vinda do céu, para conseguir manter o que foi conquistado. Visão, Senhor, para ir além, para continuar esta obra, Senhor. E visão também para ver, como disse Jesus, olhai e vejam que os campos estão brancos para a colheita. Ah, Jesus, desperta hoje uma nova geração com visão para ver os campos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Os campos estão brancos, Senhor. Desperta em nós essa visão para ver. E também, ó Deus, desperta no nosso coração novamente uma chama. Essa mesma chama, Senhor, que estava no coração dos nossos pioneiros que vieram de várias partes do mundo, Senhor. Homens, mulheres, missionários, homens com um fogo no coração, com uma chama no coração, pelo Teu Evangelho. Faça arder de novo, Senhor. Mas agora, Senhor, que essa sarça ela possa arder dentro de nós, dentro do nosso coração, Senhor. Que queime um desejo, que queime uma vontade de anunciar as boas novas desse Evangelho que continua vivo, poderoso, transformador. Ah, Espírito Santo, venha sobre a igreja de Deus mais uma vez. E assim, Deus, um século, essa igreja está viva e de pé, porque o Teu Espírito se manifestou dentro dela durante um século. E nós vimos e ouvimos tantos testemunhos, tanta graça, tantas maravilhas, nós vimos e ouvimos. Por isso nós estamos aqui, porque somos testemunhas de tudo isso, Senhor. Ó Deus, que os Teus sinais e as Tuas maravilhas não cessem, mas que para este novo tempo o Senhor estenda a Sua mão, diante dos desafios, das afrontas, das lutas deste tempo, Senhor. Que o Senhor estenda a Sua mão sobre nós, para operar as mesmas maravilhas que operou, Senhor. E que a Tua igreja continue caminhando, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor nessa noite. Consagramos a igreja de Deus no Brasil ao Senhor. E ó Deus, nós pedimos, continua chamando, Senhor, os Teus filhinhos, continua chamando as filhinhas, continua chamando, Senhor, os filhos e as filhas, os servos e as servas desse tempo, para que o Teu nome continue sendo divulgado, Senhor, na nossa nação. E que da nossa nação agora, diante do legado de tantos homens e mulheres que vieram para cá, que a nossa nação também possa ser um celeiro de missionários, que irão, Senhor, para várias partes do mundo dizendo: nós conhecemos um Jesus e não somos capazes de guardar Ele só para nós, nós queremos divulgá-lo pelo mundo todo também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia.